É uma alegria muito grande poder falar nessa conferência promovida pela Coalizão pelo Evangelho nesses dias e atentar para esse tema tão fundamental e tão necessário que é o avivamento. Nós sabemos que biblicamente e historicamente o povo de Deus passa por momentos em que a fé renasce, a fé está de fato viva e em determinados momentos parece que a fé se esfria. Em alguns casos, quem olha de fora vê a própria fé morta. Principalmente quando não se trata só de um indivíduo, mas quando se trata da manifestação da fé coletiva, do povo de Deus como um todo. Então, às vezes, nós enxergamos alguns que estão bem na fé, mas que podem observar e ver o que acontece com a comunidade, com a família da fé como um todo. Então, minha proposta é que nós possamos, nesse tempo que vamos gastar aqui juntos, meditar em Ezequiel, no capítulo 37, exatamente num momento em que o povo de Deus passava por grandes dificuldades e tribulações e carecia certamente de um avivamento. Então nós vamos ler aí os versos 1 até o verso 14 de Ezequiel 37, quando aparece essa significativa pergunta de Deus para o profeta. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isso,
e o fiz, diz o Senhor. Deus bendito, nós rogamos que essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo possa agora, iluminada pelo mesmo Espírito, fazer sentido a nós nesse dia e nessa hora. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Uma das coisas necessárias e fundamentais para que se entenda qualquer texto da Escritura e entendê-lo dentro do seu contexto geral. Então vamos a um pouquinho de história a respeito da situação que vivia esse homem chamado Ezequiel, que é um profeta e que, na verdade, era um dos sacerdotes, ele era da linha sacerdotal. O que nós vemos aqui, o que nós encontramos aqui nesse texto e no livro do profeta Ezequiel, é uma situação muito extrema. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo da aliança de Deus, havia quebrado essa aliança muitas vezes, continuamente, até que a medida da iniquidade do próprio povo de Deus se enche e Deus resolve então mandá-los para o cativeiro. Vários profetas foram profetas que anunciaram um cativeiro do povo de Deus debaixo, a princípio, do reinado de Babilônia e de Nabucodonosor. Ora, o profeta Jeremias havia feito isso, ou fazia isso naquele momento, o profeta Isaías havia feito isso 200 anos antes, e o profeta Ezequiel, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, e ele foi um dos que foi como sacerdote, provavelmente no ano 597 a.C., levado como cativo para a Babilônia, tendo se estabelecido às margens de um rio chamado o rio Quebar. E esse profeta, ou esse sacerdote, na verdade, a princípio, o que vem a ser o profeta Ezequiel, ele assume o seu sacerdócio por volta da idade de 30 anos e assim também torna-se, junto à comunidade, este profeta que vai várias vezes trazer uma mensagem ao povo de Deus que era muito difícil de pregar, muito complicada, porque afinal de contas ainda havia gente em Jerusalém, a parte do povo e da liderança já havia sido transportada para a Babilônia, e nesses primeiros anos do cativeiro, que foi parcial, que é uma parte do povo, até que viesse o ano 586 e fosse o momento final, a última leva em Jerusalém fosse destruída, Ezequiel estava pregando, Ezequiel estava ensinando a palavra. E havia um grupo lá em Jerusalém, e até um grupo daqueles que estavam no cativeiro dizendo, não, isso vai acabar logo, vai passar logo, mas o próprio profeta Jeremias havia anunciado que esses anos dessa assolação durariam 70 anos. E o alerta do profeta Ezequiel para o povo contra os falsos profetas da sua época era exatamente dizer, não caiam numa falsa esperança. E nós temos também, provável como um dos contemporâneos de Ezequiel aí nessa fase, né, o profeta Daniel, que provavelmente ainda era um jovenzinho, quem sabe adolescente, preparando-se para entrar lá na Academia Real de Babilônia, e a função de Ezequiel era prevenir os exilados de terem um destino tão trágico quanto a população de Jerusalém teria no seu momento final, quando a cidade seria destruída e muitas pessoas morreriam. Então, dentro da sequência da profecia de Ezequiel, nós vamos encontrar diferentes fases e momentos, e essa fase, a partir do capítulo 36 da profecia, é quando
ele começa a falar da restauração da terra, da restauração do povo, da ressurreição da nação de Israel e também da reunificação dos dois reinos, um que já havia desaparecido lá no ano 722, 721, 22 antes de Cristo, e agora o povo que estava sendo, o Reino do Sul, que estava sendo levado para o cativeiro. Essa profecia, ela acontece em dois atos. Uma visão, que vai do verso 1 até o verso 10, e depois a própria interpretação, algo que é muito peculiar do profeta, que é trazer a profecia, anunciar essa profecia e depois trazer a interpretação e dizer, olha o que aconteceu. Então, essa cena toda é para mostrar que o Deus de Ezequiel é o Deus que faz da morte vida, vidas secas, ossos secos, relacionamentos secos. E agora contextualizando, igrejas secas, coisas que um dia foram viçosas, floresciam e agora encontram-se ressecadas e mortas e que precisam ser reavivadas, que precisam ser trazidas de volta à vida. E aqui então é que nós vamos tentar entender a profecia e a própria interpretação dada no livro do profeta, para que nós entendamos que o verdadeiro avivamento só pode ser trazido por Deus e pelo Espírito de Deus. E homem nenhum, em tempo nenhum, em época nenhuma, pode criar avivamento. Isso é muito comum hoje, as pessoas prometendo um avivamento. Existem programas de televisão, existem outdoor nas cidades que prometem um avivamento, mas que na verdade são coisas, ou é uma coisa que só pode ser feita pelo povo de Deus. E aqui fica o primeiro grande alerta. Cuidado com os falsos profetas do nosso próprio tempo. Então vamos caminhar aqui e tentar entender parte a parte essa profecia dada ao Senhor Deus, ou dada pelo Senhor Deus ao profeta Ezequiel. Cena do Vale dos Ossos Secos. O texto diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. É importante entender que, na verdade, desde o começo do livro, a mão do Senhor está com Ezequiel. E esse é um dos fatores primordiais para que a gente entenda como é que Ezequiel pôde, por o tempo todo do seu ministério, pregar a verdade debaixo da pressão que ele sofria, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E aqui vem de novo a mão do Senhor sobre ele, e diz o texto que essa mão do Senhor o levou até o meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E aqui então abre-se a cena, descortina-se diante dos espectadores daquela visão, o que estava diante dos olhos do próprio profeta. O profeta via uma cena de absoluta desolação. O texto afirma que o Espírito o fez andar ao redor daqueles ossos. O texto diz que eles estavam espalhados, eram muitos na superfície daquele vale, e o texto ainda enfatiza o fato de que eles estavam sequíssimos, significa que estavam realmente mortos, ali não se encontrava qualquer vida. Então a mão do Senhor está sobre o profeta, e o profeta agora vai confrontar a realidade espiritual da nação de Israel, tanto no nível individual, quanto no nível coletivo, cultural, e eu diria agora contextualizando para a nossa realidade, num nível global. Eu sou pastor há 30 anos, e é certo que por muitas vezes a igreja ao longo dos anos passou e continuará a passar por muitos embates, isso está na própria Escritura, mas nesses 30 anos eu
não me lembro de ter podido ver, até porque era mais difícil de ver, uma situação na qual o povo de Deus estivesse tão dividido, tão separado, em que houvesse em escala global tanta falsa profecia, tanta coisa sendo dita em nome de Deus que não está na própria palavra de Deus, que não está na própria Escritura. E essa é a nossa realidade hoje, como povo de Deus no próprio século 21. É tão importante que nós saibamos, assim como Ezequiel foi levado pelo Espírito ao redor para contemplar tudo aquilo, que no nosso tempo, que nos nossos dias, nós também olhemos para a situação de sequidão da Igreja de Cristo em tantos lugares, em tantas situações, e saibamos avaliar, saibamos analisar o que é que está acontecendo. Mas é muito interessante, né, que o Senhor provoca o profeta. Se você observar bem aí no verso 3, diz assim: e então esse mesmo Senhor que o levou ao redor e mostrou todas aquelas coisas, fez a pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel é chamado a manifestar a fé. E é interessante que a maneira como Ezequiel vai manifestar a fé é numa confiança dependente. Ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor sabe muito mais do que eu. E essa é, sim, uma confiança dependente. É como se alguém nos perguntasse assim: olha, Deus pode mudar essa situação que a igreja contemporânea vive? E a nossa resposta deveria ser somente essa: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe se vai ou não. Eu não posso afirmar, eu não tenho como dizer o que o Senhor vai fazer hoje ou amanhã. Mas eu sei o que o Senhor pode. E eu sei o que o Senhor faz. E eu sei que ao longo da história Ele já fez. Então, da nossa parte, cabe entender que Deus manifesta e aviva a sua igreja no seu tempo, na sua época, quando Ele quer e como Ele quer. Nós não podemos provocar o Senhor. Por outro lado, nós podemos rogar ao Senhor. Nós podemos pedir ao Senhor, nós podemos clamar ao Senhor, e nós devemos, sobretudo, desejar essas coisas. Eu acho muito interessante o texto de Lucas, no capítulo 5, no versículo 12, quando o texto lá nos diz: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, Jesus, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Logo, queridos, o avivamento vem por meio das orações, mas elas não são necessariamente o instrumento. Elas são aquilo que Deus nos ordenou fazer e que Ele pode sim usar para conduzir o seu povo nessa expectativa, assim como nós temos a expectativa da volta do nosso Senhor, e nós clamamos sem saber quando Ele voltará. Nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. Assim, em geral, nós podemos pensar, e outros estudos dos nossos irmãos essa semana vão trazer aí mais detalhes sobre, historicamente, sobre o que Deus fez e tem feito ao longo da vida da igreja, não é? O fato é que o povo de Deus precisa entender a realidade e precisa clamar pelo reavivamento. Cena 2. Cena 2, os ossos vão se tornar em corpos. O texto diz que ordena o profeta a profetizar aos ossos. Imagina, né, a situação bizarra. O profeta vendo que os ossos estavam secos, aliás, eles estavam sequíssimos, eles estavam definitivamente mortos. Quem fala com morto? Geralmente o doido, né?
assim diz o Senhor, aos ossos, e ele profetiza: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões, farei crescer carne, estenderei a pele, vou colocar o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, nessa cena 2, nós encontramos a ordem ao profeta para que ele pregue aos mortos a palavra de Deus. E aqui tem uma lição muito preciosa. Porque às vezes a gente olha para o mundo, e para o mundo a gente sabe, estão mortos nos seus delitos e pecados, precisam de vida. A gente sabe então que essas pessoas só serão salvas mediante a atuação do Espírito Santo. E Deus determinou que isso seria feito, ou que ele queria fazer, por meio da pregação da palavra. Por isso que nós pregamos, mas nós pregamos para mortos. Agora, o grande desânimo que vem sobre nós é quando nós olhamos para a igreja e olhamos para ela e olhamos para os próprios crentes, e é como se eles estivessem mortos. E parece que essa pregação é mais desalentadora e mais desanimadora. Pregar para os mortos. E aqui vem um ato de fé, porque Deus diz assim: olha, prega, profetiza e eu vou fazer a minha obra. Não significa que Deus depende da minha obra para fazer a obra dele, mas significa que Deus resolveu fazer dessa maneira. Então Deus ordena ao profeta que ele fale aos ossos, os ossos então podem reviver, porque o profeta já tinha respondido: podem esses ossos reviver? E a resposta do profeta é: o senhor sabe que o que o senhor fizer acontecerá. Então, a interpretação vai vir lá adiante no verso 12, não é? Deus vai abrir a sepultura, vai fazer os mortos saírem dessas sepulturas, e levar o povo de volta do cativeiro. Mas isso seria no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então aqui o profeta está usando nessa sequência de fórmulas proféticas, profetiza e ouve, e o profeta vai fazer isso, né? A palavra profetiza aparece 7 vezes no texto, prega a palavra, não é isso que o profeta está fazendo, e eu acredito que essa palavra apareceu intencionalmente aqui 7 vezes. Ela quer nos dizer que nós devemos pregar de uma forma completa, de uma forma plena, este evangelho, essa palavra, essa verdade do Senhor, aquilo que de fato o Senhor diz. E é assim que nós deveríamos estar fazendo no nosso tempo e na nossa geração. Meus queridos, não tem outro jeito, não tem outra maneira de trazer vida, de trazer ordem e de trazer paz ao nosso tempo e à nossa época, se não for pela pregação do Príncipe da Paz. Nós fomos encarregados, nós recebemos no Novo Testamento a ordem de pregar. A grande comissão nos ensina isso: ir, pregar, ensinar, batizar, discipular. O apóstolo Paulo estimula e ordena a Timóteo a pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. E o resultado aparece diante dos olhos do profeta, né? O verso 7 é a conclusão: então eu profetizei, segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e os ossos começaram a bater uns nos outros, e de repente tinha tendões, e cresceram carnes, e tinha pele. Mas no finalzinho, existe essa expressão interessante e preciosa no texto que diz assim: mas não havia neles o Espírito. A obra tem que ser uma obra completa de Deus fazendo todas essas coisas. O Deus da vida, ele tece, ele recria, ele refaz, mas ele tem que mandar o seu Espírito
para que o povo dele, para que os seus eleitos, que estavam agora como ossos secos no vale da Babilônia, pudessem ser eventualmente trazidos de volta por ele para aquela terra que havia sido prometida, a terra que mana leite e mel. E Ezequiel está aqui então reafirmando, enfatizando que o avivamento de Deus vem no tempo de Deus, que eles podiam ter certeza e que eles deveriam ter confiança de que Deus, pela sua palavra, haveria de agir. Cena 3. Finalmente os mortos vêm à vida, versos 9 e 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. De novo, o profeta cumpre aquilo que Deus ordena. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então essa cena 3, ele fala de novo da ordem de Deus, da obediência do profeta e da ação de Deus. Veja só, aqui existe uma diferença muito grande entre a ordem das coisas que são estabelecidas na palavra de Deus para acontecer, a maneira como Deus ordena, pede do seu povo uma reação à sua ordem e Deus traz o resultado. O que acontece muitas vezes na falsa pregação, na pregação do falso profeta, em primeiro lugar, é que ele faz ou ele quer ordenar aquilo que Deus não ordenou. A segunda coisa, ele exige do povo de Deus atos de obediência que não são os atos de obediência de um coração puro. É o que a gente vê hoje, né, nos dias contemporâneos. As pessoas reagindo à palavra do falso profeta, esperando Deus fazer alguma coisa que ele não prometeu que faria. Então, o que nós temos aqui é uma sequência clara, ordem, obediência e a ação de Deus. Em geral, a ação de Deus é operada em cima da obediência do seu povo. Isso é normal, isso é natural, isso aparece várias vezes na palavra de Deus. Mas tem que ser uma ordem direta de Deus, não uma ordem de um falso profeta. Tem que ser uma ordem clara de Deus na Escritura e não uma ordem falsificada de homens trazendo falsas profecias sobre o povo de Deus. E a atuação, então, aí é por meio do vento, que na verdade é o Espírito de Deus, que sopra sobre o povo de Deus pela pregação da palavra de Deus. Então houve a pregação, e quando a pregação foi feita, Deus enviou o seu Espírito, e o Espírito então faz com que aqueles que eram ossos secos, e que depois haviam sido tornados em corpos, mas que não tinham vida, agora se coloquem em pé como um exército numeroso, viraram gente de novo. O que é que faz toda a diferença? A palavra de Deus e o Espírito de Deus. A nós hoje, queridos, cabe a obediência a essa palavra e a oração para que Deus envie o seu Espírito. Eu costumo dizer que o Salmo 126, que é o Salmo da volta do cativeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa língua se encheu de riso, a nossa boca de júbilo e assim por diante. No final daquele salmo, a partir do verso 4, nós encontramos ali a famosa oração do avivamento. A maior parte da nossa vida cristã é uma vida vivida em meio a muitos vales e muitos ossos secos ao nosso redor. Mas o texto do Salmo 126 diz que quem sai chorando e plantando, não é quem vai semeando, vai voltar com júbilo, trazendo seus feixes. E muitas vezes nós esquecemos que o choro é parte da vida cristã, é parte do cristianismo.
E que muitas vezes as nossas lágrimas são usadas para regar as sementes plantadas, porque Deus assim o faz. Então, cabe a nós ouvir a voz de Deus na palavra, atender ao seu apelo dado pelo Espírito na Escritura, obedecê-lo e clamar para que ele complete, para que ele faça aquela obra, porque a obra que nós fazemos é a obra que é dele mesmo. E aí então caminhamos para a interpretação, não é, do texto, da profecia. O próprio Senhor interpreta: então me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. E a casa de Israel aqui é a casa unificada, é a casa Reino do Norte e Reino do Sul. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então, Deus dá a ordem, profetiza, diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a sepultura e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, que eu sou Jeová, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Queridos, que expressão preciosa. Povo meu. Deus chamando aqueles ossos secos de seu povo, porque ele haveria de avivá-los, de revivê-los. O verso 14 diz com todas as letras: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Vocês vão sair desse cativeiro. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, as duas coisas que ficam muito claras aqui. A primeira delas é que eu tenho que ter consciência e percepção da situação de desespero. Esses ossos são a casa de Israel. São ossos secos. Eles diziam, a nossa esperança secou, fomos exterminados. E quando alguém diz eu fui exterminado, significa não tem mais esperança, não tem mais nada diante de mim. Mas a mensagem de esperança vem logo a seguir. É Deus agindo, é o seu Espírito fazendo as coisas que ele disse que ia fazer para trazer o seu povo da morte para a vida novamente. E há uma promessa, a promessa do Espírito. E vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. E isso será uma confirmação de que o Senhor é o Senhor, porque Ele diz e Ele faz. E aqui, queridos, então, nós chegamos naquele ponto em que nós precisamos entender o que é que Deus está dizendo a nós hoje na sua palavra. E como é que eu posso entender essa palavra e aplicar ao nosso tempo e clamar? Em primeiro lugar, ouça ao Espírito por essa palavra. Muito cuidado. Existe muito falso profeta, existe muita falsa interpretação da Escritura, existe muita distorção dessa palavra de Deus. E essas coisas são satânicas. Elas estão por todos os lados, elas estão nas televisões, elas estão nos rádios, elas estão nas literaturas, elas estão nos púlpitos, elas estão muitas vezes em muitas salas de pequenos estudos, elas estão em reuniões de orações, falsas coisas, falsas profecias, mentiras em nome de Deus. Cuidado, muito cuidado. São muitos os falsos profetas dos nossos dias. Se são profetas verdadeiros, coloque-os aos testes bíblicos. Veja se essas coisas são fato, porque as pessoas hoje são crédulas. Facilmente creem nas mentiras desses falsos profetas. Não caia nessa. Confira a Escritura com a Escritura. Confira se essas pessoas estão de fato pregando aquilo que a palavra de Deus ensina, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, é por aí que nós temos que caminhar.
Se você, porventura, está ouvindo essa palavra nessa noite, e você vive numa igreja que não prega a verdade da palavra de Deus, cuidado. Pode ser que em breve os seus ossos se encontrem secos num vale. Segundo, você, irmão, que é pregador e pastor, evangelista, missionário, pregue a verdade, não tema os homens, não tema os falsos profetas e não tema as consequências que o mundo pode trazer. Nós fomos chamados a amar a verdade e pregar a verdade. Isso significa dizê-la, articulá-la e confrontar os falsos profetas. Só que às vezes os falsos profetas estão em posição cultural, social e até eclesiástica de privilégio. Isso pode sim vir contra nós. Irmão, pregue a Cristo e a sua doutrina. Isso é o que nos cabe. A pregação verdadeira agrada a Deus. Pregue a pregação verdadeira, não pregue para agradar os homens. Não pregue para aveludar a mensagem aos ouvidos dos poderosos do mundo, da cultura, do momento, daqueles que são os deuses do nosso século. Às vezes nós somos acusados de anticientíficos, porque nós percebemos que há um cientificismo no ar, no qual coisas desse século se tornam ídolos. Eu não sou contra a ciência, eu me beneficio dela, eu me beneficio da ciência, da tecnologia, de todas as boas coisas que debaixo da graça comum o homem produz. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus e elas se tornam Deus, elas se tornam ruins nesses aspectos. Não devemos pregar para agradar homens, nem o intelecto dos homens, nem a vontade dos homens, senão somente a Deus. E reconheçamos, irmãos, a igreja brasileira e a igreja global precisa de um avivamento. O nosso papel nesse momento é sair plantando, jogando a semente no solo e chorando sobre a semente. E Deus há de usar seu povo e a sua igreja nesse clamor pelo avivamento. Aviva-nos, Senhor, a fim de que possamos ver algo diferente, algo novo, e quiçá como Israel pôde ver lá ao final do cativeiro, daqueles 70 anos, um exército se levantar. Um exército se levantar para pregar a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que em Jesus Cristo, no desejo profundo de cumprir aquela grande comissão, nós saibamos ouvir ao Espírito Santo pela palavra para pregar a verdade de Jesus. E que assim Ele nos abençoe para a sua glória. Amém.